caso de hoje, o som dos cascos. Olá, eu me chamo Cristiane e moro no interior do estado de São Paulo. O caso que irei apresentar aconteceu na minha família há algumas décadas. A história foi passando de geração em geração e, por isso, talvez alguns detalhes tenham se perdido no tempo. Mas o importante é que o âmago do fato ocorrido continua intacto. Entre os meus parentes, sempre aconteceram coisas estranhas, que podemos sim chamar de sobrenaturais. Porém, o relato de família que mais me aterrorizou durante toda a minha vida foi este que narro a seguir, que me foi contado pela primeira vez por minha saudosa tia-avó, a quem eu chamarei de Maria. Essa história tem o aspecto de uma lenda mitológica, e eu admito que ela é realmente bem difícil de acreditar. Entretanto, todas as pessoas da minha família juram de pés juntos que ela é totalmente verídica e que, de fato, ocorreu do modo exato que eu estarei contando aqui. Lembro-me de ouvi-la pela primeira vez da boca da minha tia-avó, quando eu era criança, e nessa oportunidade ela estava acompanhada de outra testemunha do evento. Depois de um bom tempo, eu pedi novamente para que ambas me relatassem, mas dessa vez separadamente, ou seja, cada uma em uma ocasião diferente. Eu notei que ambas contaram exatamente da mesma forma que na vez anterior, e sem contradições. Assim, eu consegui guardar bem na memória a maioria dos detalhes. E além disso, repetindo o relato, elas contribuíram ainda mais com a autenticidade do episódio. A outra testemunha era uma prima da minha tia-avó. Uma prima que, apesar de morar longe, era bem próxima a ela. E às vezes ia passar alguns dias na sua residência. Eu a chamarei de Marlene. Ela nem gostava de tocar nesse assunto, mas com muita insistência me falou sobre o acontecimento ainda com os olhos cheios de lágrimas. Enfim, era notório que Marlene ficava pouco à vontade com o evento e só falava mesmo se a gente insistisse bastante. Bom, então vamos lá. Minha tia-avó contava que sua prima morava numa cidade bem próxima à fronteira com o Paraná, nas proximidades de uma antiga estação ferroviária. Então, vira e mexe, ela pegava o trem e vinha passar alguns dias ou até semanas com ela, para que pudessem conversar à vontade, sair e fazer compras pela cidade. Atualmente, as estradas e ruas estão repletas de tráfego 24 horas por dia, devido ao aumento da população, dos comércios, das indústrias, enfim, né? Essa é a modernização. Mas naquela época, lá pela década de 60, era bem mais tranquilo e deserto à noite. Apesar do movimento da linha férrea, que quase nunca parava, bem ao contrário de hoje, que está faltando muito pouco para ela ficar completamente desativada, infelizmente. A Marlene, portanto, sempre esteve acostumada com os barulhos das locomotivas, já que morava bem perto de uma estação de trem. Dessa forma, quando ela passava uns dias com a minha tia-avó, nunca tinha problemas para dormir, qualquer que fosse o som que fizessem nas ruas. Apesar disso, para a surpresa da minha tia-avó, ela começou a acordar, certas noites da semana, sempre por volta das 2 da madrugada, dizendo que havia escutado um ruído que não a deixava dormir em paz. Era como o ruído de um cavalo que galopava e relinchava bem debaixo da janela do quarto onde ela costumava ficar instalada. Muito intrigada, minha tia-avó, que nessa época já era casada, começou a acordar o marido, perguntando se ele também ouvia esse cavalo. E ele sempre falava para ela voltar a dormir, porque deveria ser só um sonho doido da sua prima. O que era de se estranhar é que a Marlene sempre foi metida valentona e dizia que nunca tinha medo de nada.
Porém, aquele som a incomodava muito. Como ela mesma dizia, tinha algo de estranho naquele cavalgar. Ele não era normal. Como isso não acontecia em todas as noites, a minha tia-avó resolveu deixar para lá e não se incomodar mais. Até que chegou a época da quaresma e o tal cavalo começou a acordar sua prima todas as noites, naquele mesmo horário, 2 horas da manhã. Com isso, ela passou a acordar também, para fazer companhia à sua prima, que sentia muito medo. Foi dessa forma que ela também começou a ouvir aquele estranho galope todas as noites, da mesma forma que a sua prima, dando-lhe calafrios e uma estranha sensação de pavor. E como sempre, o seu marido nunca ouvia aquele som, a não ser na última vez que aquilo aconteceu. Naquela madrugada, pelas palavras dela, seu marido acordou com o barulho do cavalgar misterioso. Muito arrepiado e tremendo bastante, falou: "Reze, Maria, reze, Marlene, rezem com muita fé, porque isso não é deste mundo." Aproveito este momento para afirmar que meu saudoso tio Francisco era uma pessoa de muita honra e moral, um homem de muita fé e espiritualidade, sendo, logicamente, muito bem esclarecido. Eu acho que ele não ouvia antes porque o tal evento não era para ele presenciar, e sim para as duas mulheres, que por alguma razão precisavam ser postas à prova. Agora, com o alerta do marido, minha tia-avó Maria ficou atiçada pela curiosidade de ver esse tal cavalo, apesar de faltar-lhe o principal requisito para tal, a coragem, para simplesmente abrir a janela do quarto e olhar para a rua e ver o que galopava em frente à sua casa. Ela então combinou com a prima de ficarem acordadas e juntas um pouco antes das 2 da madrugada, a fim de resolverem essa questão sobre o que se passava todas as noites. Assim, elas poderiam simplesmente ver se era ou não um simples cavalo andarilho que escapou de alguém e resolveu dar umas voltas na rua da casa dela, e ponto final. Mas eu acho que bem lá no fundo, a sua intuição avisava que havia algo sinistramente errado. Por que ela simplesmente não tinha coragem de olhar para fora e descobrir logo o que era? Então, as duas combinaram e começaram a ficar andando pela casa entre 2 e 3 horas da manhã, por várias noites, esperando o tal evento. A Marlene, apesar de tudo, era muito católica e ficava orando e rezando com o terço nas mãos o tempo inteiro enquanto esperavam. E como era época de quaresma, suas orações triplicavam, seguidas naturalmente de jejuns e outras coisas que os católicos antigos faziam naquelas épocas. Porém, às vezes, acontecia das duas acabarem pegando no sono e dormirem no meio das rezas e orações. Até que, em uma determinada noite, quando as duas já tinham adormecido depois de começarem a orar, a Marlene acordou, ouvindo ao longe o galopar do tal suposto cavalo, e então acordou Maria e seu marido. Meu tio ainda lhe deu um último aviso para que apenas fechasse os olhos e orasse com fé. Disse para ela parar de frescura e de querer ver o que se passava, o que ela, obviamente, ignorou. Correu para a janela já com o terço na mão e, com os olhos vidrados de tanto medo, mas com firmeza, falou para minha tia-avó: "Abre essa janela que a gente vai ver o que Jesus quiser que a gente veja." Então, elas abriram a janela, e aí sim, elas viram aquilo que me fez dormir com a luz acesa por várias noites. Não era um cavalo, um jumento ou um burro. Na verdade, não era nenhum animal. Era um velho muito magro, quase um esqueleto, com uma barba desgrenhada e muito comprida que ia até o seu peito. Ele não tinha olhos, apenas 2 buracos no lugar dos olhos, e tinha 2 pequenos chifres, como os de um cabrito. Estava descendo a ladeira relinchando, e o pior, ele não andava normalmente.
Ele tinha as pernas muito peludas e saltava com as duas ao mesmo tempo, e no lugar dos seus pés haviam cascos. Quando as duas viram que o tal ser vinha descendo pelo meio da rua na direção da janela onde estavam, ficaram apavoradas. Foi nesse momento que o meu tio agarrou as duas com seus braços e as retirou dali. Elas ainda puderam ver e ouvir o que ele falou para a criatura. E você, meu irmão, siga seu caminho em paz. Vá, em nome do Deus Altíssimo e de Jesus, que a todos ama e acolhe. Siga seu caminho e não passe mais por aqui. Dito isso, ele fechou a janela. Foi então que a Marlene viu que, de tanto medo, havia se urinado toda e estava em cima da poça da própria urina. E cadê a coragem de sair para o quintal, pegar um pano de chão, um balde e um desinfetante para limpar o assoalho? E além disso, tomar um banho, já que o banheiro era daqueles antigos que ficava do lado de fora da casa? E a Maria, então, coitada, que ficou rezando sem parar, de joelhos, até o dia clarear? Minha tia-avó falava que o marido nunca mais foi o mesmo, desde que ele viu aquilo que tinha lá fora. Ele nunca tocava no assunto, por mais que alguém insistisse. Não se sabe ao certo o que teria acontecido naquele dia, ao ouvir os gritos dela, se ele não tivesse corrido e, no reflexo, tirado as duas da janela. A sorte é que ele foi muito ligeiro na hora e, vendo que as duas estavam sofrendo um perrengue, conseguiu acudir a mulher e a tonta da sua prima. E, além de tudo, a minha tia-avó levou um baita sermão do seu marido por não ter seguido os seus conselhos, de orar apenas, sem se deixar levar por uma curiosidade leviana. Bem, o que se aproveitou disso tudo é que depois dessa noite, ela disse que nunca mais ouviu aquele bicho cavalgar, pois mandou rezar missas, acendeu velas e tudo mais para o tal espírito, e isso por vários meses. Agora, eu penso, o que seria essa tal aparição? Um erro de interpretação devido ao medo e ao escuro, sendo apenas um bode ou um cabrito fugido de alguém? Não teria sido apenas uma ilusão de ótica? Ou seria de fato um ser demoníaco, realmente vindo do além, para aterrorizar quem cruzasse seu caminho? Depois de tantos anos do ocorrido, eu acho que esse é um mistério que jamais será resolvido. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. Assustador, não é? Você acredita que uma criatura assim possa existir? Ou seria uma entidade mostrando a sua real aparência? Ou seria apenas algum animal deformado e visto no escuro? Nos dê a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado.